Olá a todos irmãos e amigos, canal Academy TV, canal de estudo bíblico e informações. Aqui quem fala é Sebastião Pereira e hoje estaremos inicializando mais um estudo nessa manhã, nesse dia, para abençoar a sua vida e para abençoar também a minha vida, porque cada vez que nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós somos edificados, né? Somos abençoados, né? Então todos nós necessitamos todos os dias, né, meditar na palavra de Deus, né? Todos nós. Então nessa manhã, nesse dia, estarei deixando aqui, né, um texto sagrado aqui no livro de Salmo, capítulo 1 e versículo de número 1 em diante. É um salmo que vai nos passar muitas instruções poderosas, né? Códigos poderosos para a vida, para ter uma vida de qualidade, para ter uma vida próspera e abençoada na presença de Deus, né? Você que quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, quer ter uma vida transformada, quer ter comunhão com o Senhor, então você medita nesse salmo, né? Como está escrito na palavra, de dia e de noite. Pois fazendo assim você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, da qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo que você fizer prosperará. Vamos lá. Salmo, capítulo 1 e versículo 1 em diante. O título é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios, né? Então aqui, você que ainda não me conhece, vou me apresentar, sou Sebastião Pereira, né? Esse canal é um canal de estudos bíblicos e informações acerca do Evangelho, né? Acerca da volta de Cristo. Estaremos sempre passando estudos bíblicos aqui, né? Escatologia, estudo ou doutrina das últimas coisas. E também sempre trazendo aqui um texto para estar abençoando, né? Para estar abençoando a vida dos irmãos e amigos, né? E sendo abençoado também, como eu já falei, porque cada vez que nós se alimentamos da palavra, né? Cada vez que nós compartilhamos a palavra, esse conhecimento, nós também somos abençoados. Então faça o mesmo, né? Não deixe que ninguém se prive da graça, né? Não impeça a palavra de Deus de chegar a outras pessoas. Quando você não compartilha esse vídeo, você está impedindo da bênção chegar na vida de outras pessoas. E se você quer ser abençoado, você tem que compartilhar, né? Principalmente a palavra de Deus, que é vida, né? Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está aqui uma palavra forte, uma palavra poderosa, né? Para direcionar qualquer ser humano nessa terra, né? A importância de observar os princípios da palavra, observar os mandamentos, as instruções de Deus, para se ter uma vida, né, abençoada, se ter uma vida transformada e ter uma vida na presença de Deus, né, que é a parte mais importante. Então aqui vai falar no primeiro versículo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então a palavra vai falar que o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ele é bem-aventurado, né? Quais são os conselhos que os ímpios dão, né? Como vemos aí no mundo, os ímpios, os conselhos que eles dão é para o mal, né? Só aconselha, né? A maioria das pessoas, ou melhor, os ímpios, eles sempre vão dar conselhos fora da palavra de Deus, né? Até porque eles não têm conhecimento. Estão cegos, né? Espiritualmente. Então o conselho que eles vão dar é para que você esteja, né, envolvido, ou que seja na prostituição, ou que seja no mundo das drogas, né, ou que seja no roubo, ou que seja, né,
uma vida de fornicação, ou falar mal da vida dos outros, né? Levantar falso testemunho, dar calote nas pessoas, né? Então eles vão aconselhar você a várias coisas, né? A agir na força do braço, né? A agir na força do braço com o seu próximo, né? Então, são vários conselhos que não agrada a Deus, né? Porque os ímpios, né, os frutos que há neles, né, são os frutos da carne, né? A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, que os frutos da carne são prostituição, lascívia, adultério, inimizade, porfias, emulações, dissensões, heresias, feitiçarias, né? Bebedices, né? E tantas outras coisas. Então, eles não vai dar um conselho sábio, né? Vai dar um conselho sábio para a pessoa. E quando nós falamos de conselho, nós estamos se referindo à pessoa que quer ter uma vida na presença de Deus, né? Não estou dizendo que a gente não podemos negociar com os ímpios, com aqueles que não conhecem a Deus, que não têm aliança, né? Que a gente também eu também tenho família, pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé, embora acreditem em Deus, mas não professam, não vivem, né? Então o que a Bíblia nos aconselha é não andar no caminho deles, né? Quando fala caminho, é na instrução errada, né? Não é que você não possa negociar, não possa comprar na mão deles ou vender, mas observar o conselho que eles passam para você, se é algo que está baseado na palavra de Deus ou não. E vai falar mais aqui, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então, a pessoa não se assenta na roda dos escarnecedores, evita estar em aglomeração de pessoas ímpias, né? Que se senta ali na roda de uma mesa para beber, para discutir coisas, né? Muitas das vezes levantar falso testemunho, falar mal da vida dos outros. Só na maioria das vezes, quando essas pessoas se assentam para dialogar, só fala mais em questão de prostituição, de tem que ficar com ciclana, ficar com beltrana, ou fala muito na questão de usar droga, de confusão, desejando mal ao próximo, né? Então ali naquela roda vão passar muitos conselhos errados, né? Então a Bíblia ela nos ensina que não é bom que a gente esteja ali envolvido naquela roda, né? Porque ali vai sair muita instrução errada e as pessoas vão passar muito conhecimento negativo e também mundano para poder desviar a pessoa do caminho certo. Versículo de número 2 vai dizer: antes tenham prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o justo, né, ele tem prazer na lei de Deus, na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele examina as escrituras e guarda no coração, fica meditando, imaginando, né, o que tem que fazer sempre que está diante de uma situação dessas. Ele já sabe o que tem que fazer. Então ali ele está meditando também no coração, né? Porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9, se não me engano, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus, ó Senhor. Então, devemos guardar, examinar ou ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, para quando estiver diante dessas situações a gente saber, né, agir, né, para vencer essas situações, né? Essas situações constrangedoras, né? Porque o mundo não é fácil, né? As pessoas, elas tentam nos induzir de todo modo a ir pelos caminhos errados, né? A fazer coisas ilícitas, né? Que não agrada a Deus e que também está até fora também das leis terrenas, por incrível que pareça. E é o que mais a gente vê nesses dias, porque a iniquidade tem aumentado, o pecado tem aumentado na terra, né? A maldade do ser humano tem aumentado de uma forma devastadora. Mas continuando aqui, versículo 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você vê que quando nós guardamos os mandamentos, as instruções, guardamos os princípios da palavra de Deus, nós também somos recompensados, né? Embora nós não merecemos nada, né? Tudo é pela graça, é favor imerecido, né? Mas mesmo assim ainda somos recompensados. A Bíblia diz que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E daremos nossos frutos, né? Junto a ribeiros de água, a qual dá os seus frutos na estação própria. Ou seja,
vai produzir fruto na estação própria, no tempo próprio, né? No tempo próprio, como está escrito ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, você planta uma árvore, ela nasce, ela cresce e tem o período dela frutificar, né? Produzir frutos, né? Vai falar também no livro de Gálatas, capítulo 5 ou 6, que vai dizer: os frutos do Espírito são amor, que é caridade, né? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. E aí a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, né? Os desejos da carne e suas concupiscências e paixões, né? Para poder obedecer a Deus. Então, contra essas coisas não há lei. E quem vive assim, né, está agradando a Deus, está salvo, né, da condenação, da ira futura, né? E é dessa forma que Deus quer que a gente vivamos, né? Que a gente viva para que assim estejamos de pé na presença de Deus, né? Para qualquer momento que a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer, nós sermos transformados, né? E não passar pela grande tribulação. Ou, se o Senhor chamar, a pessoa também ter um lugar de paz, né? Não ser condenado, né? Não ser condenado no juízo, né? Eternamente, né? Mas vamos lá. Então aqui vai falar que ela produzirá frutos na estação própria, né? Porque ela está plantada junto a um ribeiro de água. Será uma árvore frutífera, né? Que produzirá frutos, né? Então também tem a parte das recompensas. Quando nós obedecemos, né? Pode ter certeza que Deus, Ele prosperará a nossa vida, abençoará em todas as áreas, né? Mas não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha, né? Aqui, capítulo 4 vai dizer que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, os ímpios não subsistirão no juízo. No juízo de Deus eles perecerão, né? Serão condenados. E também vai falar que nem os pecadores na congregação do justo. Aqueles que conheceram a Deus, se arrependeram, se converteram, mas ao passar de tempo, ou então eles conheceram e viveram aquela vida de pecado, porque continuaram na prática do pecado. Mesmo conheceram a Deus, começaram a frequentar, começaram a andar ali, né, junto, a adorar e tal, mas continuaram na prática do pecado, vivendo uma vida de pecado. Então essas pessoas, a Bíblia diz que elas não prevalecem na congregação do justo, né? Elas não prevalecerão, elas, né, mesmo que às vezes esteja no meio, mas está caída. Ela não está de pé, porque ela não muda as práticas, né? Ela foi para Cristo, fez uma aliança com Cristo, mas ela não se converteu totalmente. Ainda vive na prática do pecado, né? Ainda vive no engano, né? Deixando com que a carne possa dominar, uma pessoa dominada pela carne, por um vício, né? Por alguma coisa que está atrapalhando com que ela tenha uma comunhão com Deus, né? Então essa pessoa ela precisa mudar, porque a Bíblia diz que ela não vai prevalecer no juízo, se assim permanecer, né? Aí o versículo 6, para terminar, vai dizer: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então já está dizendo, né? O caminho dos ímpios perecerá, será condenado. Mas o justo será salvo, né? Será abençoado em todos os seus caminhos, né? Será próspero, abençoado, né? E terá a vida eterna, né? Então essa é a palavra do dia de hoje, Salmo capítulo 1, versículo em diante, que você possa estar sempre meditando. É uma palavra que nos ensina, né, a obedecer, a vigiar aonde a gente estivermos, né? Não confiar, né, nas pessoas que achamos que são nossos amigos, que se passa por quer fazer o bem, mas na verdade muitas das vezes está nos induzindo a um caminho de derrota, a um caminho de morte, a um caminho, né, de condenação. Então a Bíblia diz: vigiai e orai. Primeiramente você tem que vigiar, né? Analisar como é que está a sua vida, como é que está em volta de você, o que você está fazendo, e depois você orar, né? Porque a carne, o espírito está preparado, né? Mas a carne é fraca. Então, se nós não vigiarmos, nós iremos cair em tentação. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, né?
e não impeça essa palavra de chegar a outras pessoas, né? Não impeça a obra de Deus, não impeça a palavra de Deus chegar em outras vidas, né? Compartilhe, né? Faça a sua parte. Abençoe outras pessoas.